eu acho que cada pessoa está passando por um problema, por uma circunstância, mas acho que todo mundo, sim, falo por mim, né? Acho que está entregando, mesmo atrasado, mesmo é, sendo dificultoso, porque eu falo uma coisa para você, tem hora que eu tenho umas dúvidas, tenho umas coisas, mas aí eu mando do jeito que eu tenho que mandar e que eu acho que está certo, e eu acho assim que nem eu fiquei constrangida, um exemplo, no trabalho que foi entregue. Eu fiquei hiper mega constrangida, porque a Carol foi no mesmo grupo e ela apresentou um negócio maravilhoso, lindo, 3D, o hominho anda, o homem vai daqui, vai dali. Eu, infelizmente, eu acho assim, eu sou bastante sincera, né? Acho que é por isso que dá problema. Eu não tive a base, tipo assim, eu Mas não. o que a Carol apresentou, só fazendo um parênteses aqui, foi além do que a gente pediu, tá, Patrícia? Na É, mas realidade, você viu o a meu? gente não pediu, a gente não pediu 3D, a gente não pediu para o hominho caminhar, nada disso. Não sei se você chegou a assistir os outros dias, além do seu dia. Sim, assisti. Então, tinham vários tipos de projeto, mas todos atendiam, É, mas eu achei que o né? meu foi o pior, porque assim, eu coloquei no. Não consegui, você pode perguntar Então até você para não viu o Cindy. meu, Patrícia, porque o meu tava uma planta rabiscada. Ah, Tipo, eu Raíssa, mas você apresentei do fez jeito à que mão, né? tava. Eu Me... tentei Você fazer, fez no CAD. eu tentei fazer Então, no Patrícia, CAD, mas eu coloquei uns quadradinhos lá e, tipo assim, eu tentei fazer os cálculos dos metros, enfim, uhum. de tudo que pediu, mas, professor, eu peço desculpa desde já, mas eu não me dei bem nisso. Eu juro, eu fiquei 2 dias na casa da Cindy a tarde inteira, tipo, de chegar 1 hora, sair 10 horas da noite e a gente não conseguir, tipo, desenrolar da melhor maneira possível, porque eu entendo um pouco de computador, mas quando chega nisso, eu me sinto tão quadrada, tão parece ter um cadeado, sabe? Tão presa, eu não Então, consigo deslanchar. deixa eu Mas tem Até falar uma. coisa que é muito prática também, Patrícia. Tem que fazer muitas Nossa, vezes. O que eu queria pôr para vocês, por isso que eu abri essa conversa, às vezes parece muita atividade, ou a impressão que dá é, eu não consegui fazer da forma como eu achava que tinha que ser, acho que eu não estou preparada. Vamos primeiro lembrar que esse trabalho que a gente está fazendo é uma atividade, não é um trabalho profissional. A gente está fazendo exatamente para perceber os pontos em que nós precisamos melhorar. Então, eu vi o do colega, queria chegar no dele, como que eu faço para melhorar isso ou aquilo? O que, que eu tive dificuldade? O que, que eu posso melhorar? Isso é uma atividade. E como toda atividade, o objetivo é a gente aprender. Então, é normal a gente não conseguir fazer tudo ou ter dificuldade para fazer alguma coisa. Agora, quando se trata de software, vou dar uma experiência. Eu mexo muito bem no AutoCAD, eu mexo muito bem no Vectorworks e eu mexo muito bem no SketchUp. Mas eu não mexo muito bem no Revit. Eu já fiz um curso inteirinho de Revit. Estou te dando um exemplo, Patrícia. E não foi um curso básico, não. Foi um curso bem aprofundado num escritório que eu trabalhava. A gente fez todos os dias da semana durante um mês. Foram 30 dias de curso. Naquele momento eu desenhei, foi tudo maravilhoso, tudo certo. Pergunta se hoje, se eu pegar para desenhar isso faz 7 anos, se eu consigo fazer um projeto no Revit. Eu não consigo, entendeu? Porque não é só ter conhecimento do software, precisa ter a prática dele. A gente precisa praticar. Então, se você passou 2 tardes e você não conseguiu fazer, a próxima vez você pode ter certeza que vai ser mais fácil, e a próxima mais fácil, e a próxima mais fácil. Então, não desista, porque é difícil mesmo. E o que a gente tem de base em qualquer curso, eu não estou falando aqui somente do Senac, tanto em cursos técnicos quanto em faculdades, o que se tem de ensino de desenho, ou seja, o que o MEC coloca na carga horária para você aprender de ferramenta de desenho, gente, é 10% do que a gente precisa saber, tá?
Então, vocês vão ter que correr atrás de outras formas, ou fazendo cursos extras, ou assistindo YouTube, correndo atrás, porque é o básico. A carga horária que a gente tem para aprender AutoCAD e SketchUp é a básica. E vocês não vão ter Revit, vocês não vão ter isso aprofundado, entendeu? Isso em qualquer curso. Não estou falando só do Senac. E precisa de prática. Então, não se sinta envergonhada, Patrícia. Eu acho que muito pelo contrário. Você conseguiu fazer, conseguiu apresentar. Isso já é uma meta tão interessante, poder apresentar para um cliente, não é? Sim, mas, sei lá, eu acho que tem que melhorar muito, 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 muito. E outra, em várias fases, tudo bem, não sou uma aluna assídua, né? Tipo, tudo CDF, mas eu senti muitas dificuldades. Sabe, eu tive algumas dúvidas sobre, vou tipo, pegar esse modboard aqui, ver se é legal, vou montar aqui. Será que é usado isso? Será que é aquilo? E fiquei até com umas dúvidas, talvez assim, vou colocar até mesmo a tubulação lá no banheiro, enfim. Até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, sabe? Então, eu gostei demais desse trabalho, mas assim, eu fiquei meio chateada, porque o que eu pensava, o que eu queria fazer, eu não consegui, assim, por falta de, sei lá, de preparo, não consegui mostrar para o rapaz o que eu queria, estava na minha cabeça, sabe? E eu ia falando com ele, eu fiz várias anotações, colei tudo aqui no computador, falei, eu vou falar tudo. Chegou na hora, eu gaguejei, não falei nada direito, Mas ferrou faz tudo. parte, você está aprendendo ainda. A gente ainda vai ter uma UC que a gente vai tratar a mesma coisa, quer dizer, parecido, né? Outro tipo de cliente, mas caminhando pelo mesmo tipo de etapas, vamos dizer assim, tá bom? Não desanima, Obrigada. não. Eu acho que para mim foi muito bom você ter participado, vocês todos terem chegado ao ponto de apresentar, tirar dúvida, ainda que a Raíssa fala, eu apresentei um croquis, não importa, foi um croquis sobre falar, sobre apresentar. Eu acho que é importante a gente, claro, querer melhorar para a próxima, mas eu acho que todo mundo conseguiu aí desenvolver um bom trabalho. O Ângelo arrasou, né? Parabéns se ele tiver online, eu não sei se ele tá. O Ângelo Ângelo, não tá. maravilhoso. Achei topíssimo o dele. Não, de todos, mas o dele foi sensacional. Patrícia? Pessoal, antes. Oi? Oi, Deixa eu só comentar alguém. uma coisa que ela falou assim, que ela se sentiu constrangida, né? Realmente Uhum. não foi pedido 3D, né? Mas como eu já trabalho com isso, tenho prática, igual a Sim. professora falou, eu quis mostrar em 3D já por ser diferente, para trazer uma humanização. Eu gosto bastante dessa parte. Porém, eu também fiquei super chateada, porque eu queria ter feito um negócio super melhor e não consegui. Inclusive, foi a primeira apresentação que eu fico tão nervosa e eu juro pra vocês, gente, sendo bem sincera. Eu não que... Até perguntei pro André, falei, André, precisa aparecer na câmera? Porque eu tava com o zoião vermelho, eu tinha morrido de chorar antes, porque minha maquiagem tava sem teto, sem nada, e na hora que tá, tipo, dá pra apresentar, parece que dá tudo errado. Começou a travar as coisas aqui. Falei, olha, não vou apresentar. Fiquei, tipo, também virando noite. Nossa, um trabalho danado. E aí chegou na hora, meu marido tava aqui, ele falou, nossa, você começa a falar de um jeito diferente, porque eu fico nervosa. E eu nunca presenciei isso, sabe? De ficar Uhum. nervosa desse nível, porque realmente eu peguei um negócio sabendo que era difícil e eu queria apresentar um negócio legal e tal. Fiquei super animada com o projeto. Não atingiu as minhas expectativas, mas acabou o efeito colateral aí, né? Como você falou, me senti constrangida, mas não se sinta constrangida, tá todo mundo aqui para aprender, né? Igual a Estamos todo mundo professora no tá. mesmo Não, barco. Carol, eu só dei ênfase ao seu trabalho porque eu achei que ficou massa, sabe? Ficou legal. Entendi. E quando começou o trabalho, eu já falei pro rapaz, ó, não sou igual a Carol, não, o meu é diferente, porque ela já tem técnicas, Uhum. enfim, você já trabalha com isso, né? E para Sim, quem não trabalha e a gente está passando um ano, acho que muito difícil, então é difícil a gente, acho que Compartilhar. as meninas aí, enfim, que estão online, sabe?
É difícil você conciliar um trabalho que você não trabalha com isso, que a Carol já trabalha com isso, então ela vê isso todo dia. E nós que trabalhamos em outras áreas, é Sim. difícil a gente Sim, sentar sim. para poder fazer, entendeu? E aí Todo tudo dia. complica, né? Porque parece que a gente não tem nem coragem, às vezes, porque sabe que vai levar a eternidade, porque é realmente falta de prática também, né? Sim, Não é só teoria, técnica, é falta de prática. No começo é Sim, difícil. sim, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui para passar alguns recados importantes antes de entrar na aula de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ar-condicionado, tá bom? O primeiro recado que eu queria falar para vocês é que essa UC, a última aula da UC 5 é segunda-feira que vem, dia 10. É a última aula, acaba a nossa carga horária. E aí vocês têm algumas coisas que o André pôs do roteiro 2 para entregar, uma é a revisão do layout, que não precisa ser colorido, e o memorial descritivo, que é o mood board só com as referências dos acabamentos, do que vocês escolheram. Depois, vocês vão entregar um exercício que eu comecei a passar, que eu pedi para vocês desenvolverem o corte de uma área molhada, e amanhã eu vou postar uma aula falando sobre paginação de pisos. Então, vocês vão fazer a paginação do escritório, numa outra planta, e vão fazer a paginação de uma área molhada. Então, seriam essas 4 atividades. A última aula da UC é dia 10, segunda-feira. Se vocês conseguirem entregar até dia 10, seria mega bom, porque vocês não acumulariam, nem deixariam nada atrasado, mas vocês sabem que o André, nós temos sempre aceitado que vocês, caso haja algum problema e vocês queiram entregar depois, tudo bem, só tomem cuidado para não arrastar. Então, quando a gente fala um pouquinho isso de, façam as atividades hoje, façam agora, a nossa intenção é a melhor possível, de tornar o mais prático possível e o mais rápido possível a entrega das atividades. Então, por exemplo, hoje eu vou passar uma atividade muito simples, só para saber se vocês compreenderam o que eu vou explicar na aula, porque vai ser avaliado o indicador por essa aula de hoje. É uma atividade que eu vou explicar todos os slides em meia hora, no máximo. Vocês vão perder 10 minutos para fazer a atividade. Se vocês fizerem na sequência da aula, essa já vai estar entregue. E vocês não precisam mais fazer, entendeu? Então, pensem como se vocês estivessem na sala de aula. Normalmente, como que funciona? A gente entra, passa o assunto, diz como ele é aplicado na prática e a gente faz uma atividade. Se a gente conseguir hoje fazer dessa forma, é fantástico, porque vocês não deixam acumular. Ok? ok. E, professora, Sim. você vai rir agora. Eu odiei esse negócio de corte na aula, eu já tinha odiado, eu tô ficando doida com esse negócio de corte. Como que eu vou fazer um corte que eu nem... Ai, Mas é de um banheirinho, Patrícia, é é fácil. depressivo. O corte é um desenho muito importante, viu? Não sei, Sim. eu falei isso várias vezes na aula que eu gravei, mas assim, ele é essencial que seja feito. Não é um desenho que pode ser substituído ou pode ser deixado para lá. Ele realmente é importante. E como a gente não viu até hoje vocês fazerem nenhum corte, a não ser quando vocês estavam fazendo o stand de vendas, o stand que a gente ia fazer o decorado lá na época que a gente ia fazer o evento, que eu vi alguns grupos desenvolvendo, sim, a vista em corte, né? Mas foi só nesse momento. Então, é importante a gente saber se vocês aprenderam, porque na vida profissional vocês vão precisar disso. Então, o primeiro recado é esse. O segundo recado é que terça-feira que vem é a nossa aula de projeto integrador. Lembra que eu falei na última aula que era para vocês escolherem o objeto do que vocês vão trabalhar. Então, preciso que terça-feira vocês tragam isso para a nossa aula. Ok? Estão lembrados disso? Putz. Good. Então, pensem no final de semana o que vocês vão fazer. Mais ou menos, dá uma relembrada. Projeto integrador, a gente vai fazer, vai desenvolver ele mesmo feito com atividades remotas. Então, dentro do mesmo tema, que é transformando realidades, eu pedi para que vocês pensassem alguma coisa que vocês querem fazer com o projeto integrador. Certo? Ok? E aí, a terceira informação importante é que a gente, antes de entrar na próxima UC, já que essa UC 5 termina segunda-feira, a gente vai retomar as aulas que ficaram pendentes
da UC4, que era projeto residencial, e da UC2, que é SketchUp. Por que isso? Não temos perspectiva de voltarmos presencialmente. E agora vocês estão muito mais maduros em termos de acompanhar as aulas ao vivo, fazer as atividades de forma remota. Apesar da Patrícia ter comentado a dificuldade do CAD, vários de vocês já estão dominando um pouco mais os softwares. Então, assim, eu sei que eu até conversei com a Rafa outro dia, que é uma aluna que não tem computador, né? Depois eu vou falar com você em particular, Rafa, tá? Se tiver mais algum aluno que não tenha computador, eu queria que depois falasse comigo no privado, para a gente conversar um pouquinho a respeito. Mas a intenção da gente voltar com o SketchUp, a gente tem 5 aulas, uma semana, vamos dizer assim, tá? Nessas 5 aulas, a minha intenção é que vocês aprendam, porque eu tô vendo que tá correndo os assuntos. Então, se vocês já soubessem SketchUp, vocês poderiam ter usado nessa UC, né, para desenvolver o projeto agora. Então, a gente vai ter mais um UC que vai ser de projeto, que vai ser uma loja de shopping. Se vocês já souberem SketchUp, vocês vão poder praticar. E vão poder praticar também no projeto integrador. Então, por esse motivo, eu resolvi trazer o SketchUp de volta. E aí, eu vou retomar o que foi dado nas primeiras aulas e vou seguir, então, com ele. Para isso, tem 2 formas de vocês trabalharem com o SketchUp. Um é você instalar o SketchUp no computador seu. O SketchUp permite pelo site uma licença gratuita por 30 dias. Então, seria o suficiente para a gente poder ter aula, já que é uma semana só. Mas caso o seu computador não aguente baixar o software, ele pode ser trabalhado em nuvem, ou seja, trabalhado num site. Funciona também muito bem, eu já tive alunos que fizeram dessa forma e deu certo. São poucos comandos que não funcionam, mas são comandos que a gente não vai entrar no assunto na nossa aula. Ô, Márcia, mas Sim. Daí você pretende dar mais ao vivo ou gravado? Então, na verdade, eu vou experimentar algumas coisas com vocês. Eu pensei em talvez postar algumas coisas A primeira aula com certeza vai ser ao vivo, tá? E a gente vai tentar fazer todo mundo junto. Os exercícios, conforme vocês não forem conseguindo, vocês compartilham a tela e eu tento ajudar. Só para vocês ficarem bem tranquilos quanto a isso, eu acabei de dar um semestre inteiro de SketchUp por outra instituição, todo remotamente. E os alunos aprenderam. Então, isso é possível, tá? Não estou falando algo que eu não consiga fazer ou que eu já não tenha feito. É algo totalmente plausível e que todo mundo consegue aprender. O que a gente precisa testar é que depende um pouco da internet de vocês também e da minha, claro. Às vezes, quando todo mundo fica online mexendo no software ao mesmo tempo, pode dar algum problema. Então, na primeira aula, a gente vai fazer o teste. Se a gente vê que tem alguma dificuldade, aí eu vou mudar um pouquinho o esquema. Talvez gravar a aula e entrar ao vivo com quem tiver dúvida para tirar, entendeu? É uma possibilidade também. Então, a nossa primeira aula de SketchUp vai ser na semana que vem, na quinta-feira que vem. Daqui uma semana. Eu estou avisando uma semana antes, para que vocês já preparem, se vocês forem instalar em computador, vocês instalem, e para poder vocês já terem tudo preparado para a gente trabalhar. Tudo bem, gente? Sim. Então, ao mesmo tempo, eu vou dar o Não vai ter mais aquela licença do Senac, eu vou ver como que... Eu acho que tem ainda, eles renovaram algumas, eu não tive... Eu não olhei hoje para ver o que tá liberado, mas eu vou consultar a Sandrinha e mando para vocês se tiver. Tá bom. Tá? Enquanto eu estiver na UC2, que é o SketchUp, o André vai terminar o C4 com vocês. Daí depois ele vai arrematar e falar com vocês o que vai ser passado dessa UC. Tá bom, gente? Então vamos para a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida ou posso entrar na aula? Silêncio, acho que eu posso. Eu tinha recebido um e-mail falando que ia voltar dia 8 de setembro, então quer dizer que não vai mais. Não, na verdade, Carol, dia 8 de setembro, quem colocou foi o Estado, o governo do Estado.
Mas para a gente voltar presencialmente dia 8 de setembro, a gente precisa estar todo o estado de São Paulo na fase amarela. Acho que é 28 dias antes, acho que é alguma coisa assim. Alguns dias antes, é mais de 20, não me lembro agora. E a gente não tá, nós estamos na laranja, mas tem lugar de São Paulo que tá na vermelha ainda. Precisa estar o estado todo. Então, assim, a gente já sabe que é muito difícil, nós estamos falando daqui um mês, né? A gente teria que estar daqui uma semana, todo o estado na fase amarela, para conseguir voltar dia 8. E mesmo assim, Carol, se voltar quando voltar, vai voltar intercalando aluno, intercalando dia, não vai voltar 100% presencial, porque o Estado não permite. O plano de retorno às aulas não permite. Não é uma coisa do SENAC, é uma lei do Estado. Então, a gente tem que obedecer. Então, assim, o SENAC... Oi. Pode falar. Mas no caso, essas... que você comentou da Rafa do computador, o meu computador não aguenta também o SketchUp, você faz em nem nuvem. O CAD ele tá aguentando. Então, ô, Tati, mas aí você faz em caso... nuvem. Não, entendi. Mas no caso, por exemplo, a gente não poderia deixar essas aulas que são mais práticas mais para o final, de repente, igual você falou, mas volta assim, dias intercalados, que dê para fazer essas aulas que eu acho que teria que ser presencialmente. Então, essa foi nossa primeira ideia, por isso que a gente deixou essas aulas para trás, Tati. Só que o que acontece? Primeiro, vocês estão andando no curso, estão aprendendo um monte de coisa, e isso está ficando para trás. E é uma ferramenta que vocês precisam. Então, deixar para a gente dar presencialmente, depois que vocês terminarem todos os projetos, na minha opinião, como docente, não convém. Porque vocês poderiam praticar isso, entendeu? Se eu deixar lá para frente, vocês vão ficar fazendo ou no CAD ou à mão, e quando vocês já terminarem tudo, aí voltou presencialmente. Aí eu vou dar 5 aulas que não vai mais fazer sentido, porque vocês não vão aplicar. Então, é verdade. Entendeu? Uma coisa era quando a gente não sabia a perspectiva de retorno. A gente achava que ia passar 1 mês, 2 meses e ia voltar presencialmente, ok. Então a gente estava deixando. Só que ninguém tem perspectiva mais. Ô, Márcia, né? Diga. Deixa eu perguntar uma coisa. Não sei se eu estou viajando, mas enfim. Tem umas atividades algumas vocês que não encerraram, né? Sim. E tem umas outras atividades também que esses dias eu fui entregar e me apareceu uma mensagem assim que não é possível mais. E assim, qual é a minha dúvida? Eu acho que somos uma sala, acho que eu falo agora por todos, um grupo que entrou no SENAC querendo algo a mais. Já tivemos várias discussões, o grupo inteiro, já fomos muito defasados, entendeu? Enfim, então, assim, resumindo, nós vamos terminar o curso sem ter aula presencial. Eu mesmo, falando agora, Patrícia, teve uns trabalhos que eu não entreguei. Você e o André vai estar ajudando nessa parte, ou vocês vão, deixar retido ou algo assim de recuperação? Patrícia. Porque assim, tem umas coisas que eu não entreguei. E assim, já que eu não vou ter aula até o fim do ano, eu também não quero saber de ficar de recuperação, pô. Então... Não. Deixa eu explicar. Isso a gente comentou em algumas aulas, mas também, se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar a Sandra, que sabe bem, até sabe explicar tudo direitinho. Quando o aluno por algum motivo, não fez as atividades podem ainda ser feitas. Ao C que encerrou, então, a gente ainda não fechou o C7, mas a gente vai fechar. A gente ainda está segurando alguns dias, porque alguns alunos estão entregando, que foi o último C que a gente fez. A hora que a gente fechar essa C, aqueles alunos que não entregaram as atividades têm um processo de recuperação. Nesse processo de recuperação, você vai poder fazer as atividades também com o auxílio do docente, entendeu? Só que precisa ser combinado, que dia que o docente vai te dar o apoio. Mas vamos falar, o SENAC tem um jeito de ser que não deixa ninguém na mão e que não deixa ninguém deixar de aprender. Então, o objetivo
que todo mundo aprenda, que todo mundo saiba tudo. Então, por exemplo, atividades que estão fechadas, mas se você quiser entregar, Patrícia, você pode mandar para mim e para o André no WhatsApp, entendeu? E a gente aceita a atividade. Isso é possível. Não tem nenhum problema. Se você tiver dificuldade de desenvolvimento, aí depende da UC. Se for uma UC que já encerrou, aí a gente tem que combinar, eu tenho que conversar com a Sandrinha para ver uma forma de te auxiliar no desenvolvimento. Se for uma UC que ainda está em desenvolvimento, também. Então lembra que a gente mandou uma planilha? Tipo assim, eu perdi todos os prazos, eu estou perdendo todos os prazos. Uhum. Eu quero entregar, só que eu não sei quanto tempo eu vou levar para entregar tudo. Então, mas vamos fazer assim? Vai ser disso. Eu acho que a gente pode conversar, porque são poucos alunos que estão nesse caso. Então, a gente pode conversar depois no particular, com cada um de vocês, vendo quais atividades faltam, qual é o prazo que vocês precisam para entregar, e a gente vai alinhando isso, tá bom? Mas podem ficar tranquilos. Quanto a Rafaela, que eu sei que não tem computador, ou mesmo a Tati, se achar que não acompanha, o que acontece? Ela não vai ficar sem fazer atividade. Qual é a nossa sugestão? Assiste a aula, porque vai estar aprendendo, talvez não consiga praticar, e depois, quando acontecer um retorno presencial, a gente vai fazer uma recuperação nesse ponto, porque ela não tem computador. Agora, a minha sugestão, quer dizer, não é só o fato de não ter computador. Se você achar que o seu computador não roda, se você, sei lá, por qualquer outro motivo, você tem que comunicar para a gente poder trabalhar com isso. Mas por que eu acho que todos vocês têm que tentar? Para vocês praticarem durante o restante do curso. Então, se vocês tentarem agora, vocês vão poder tirar dúvida, vocês vão poder consultar eu, o André, trocar informações entre vocês, porque todo mundo vai estar mexendo no software. Ok? Mas a gente nunca vai deixar vocês sem aprender. Márcia, uma dúvida, por favor. Boa noite, gente. Se o estado inteiro não voltar até dezembro, a gente não volta mais presencial. Não tem a mínima possibilidade de esticar um pouquinho para janeiro, fevereiro, para terminarmos essa dúvida. Então, Cindy, assim, nós estamos fazendo as avaliações, como eu vou dizer assim, a cada UC, né? A cada UC a gente avalia se é possível dar as atividades totalmente de forma remota ou se precisaria ser presencial. Então, cada UC que passa, a gente vai avaliando. Isso não é com o curso de design, isso é com todos os cursos. Nutrição, tá assim, todos os cursos. Gastronomia, enfermagem, pessoal de Pinda que tem a parte de beleza, todo mundo tá no mesmo barco, tudo igual, tá? E, aliás, todas as faculdades, universidades, curso técnico do Brasil, de São Paulo, com certeza. Ô, Márcia, então, só dando uma ênfase aí sobre isso que você está falando, que porque você entrou na turma nova, né? Uhum. Mas, assim, sabe por que as meninas estão, tipo, meio que perguntando, talvez, e pegando no pé? Porque já tinha acontecido um problema conosco sobre várias aulas, semanas que nós perdemos, professora que perdeu o bebê, o fulano que foi não sei na onde, enfim. Fomos lesados assim muito e tínhamos conversado e eles falaram que poderia ser esticado o curso para nós e nunca mais nós obtivemos resposta sobre Patrícia, isso eu não sei te dizer, até porque eu, como você mesmo disse, eu não presenciei, então eu não sei dizer. Estou falando do momento que a gente está vivendo agora. Se a gente entende que o aprendizado está sendo passado, vocês estão absorvendo, estão aprendendo, e for possível desenvolver tudo remotamente, vai ser feito remotamente. Isso é uma avaliação que está sendo feita os docentes, junto com a Regina, junto com a Sandrinha. E a gente vai fazendo isso por UC, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. De repente volta, então por que a gente vai avaliar o curso inteiro se a gente ainda não sabe? Entendeu? Mas a gente tem feito assim e estamos caminhando e estamos vendo vocês aprendendo, né? Então, assim, para te responder, Cindy, eu não sei te dizer se vai ser dado 100% remotamente. Vai depender muito da realidade, tá? Porque a gente está com medo de se formar online.
Supondo que o Estado não volte até dezembro, existe possibilidade de falar, olha, fevereiro, março a gente vai continuar dando aquelas aulas que não deu, ou chegou dezembro, não voltou, já era, tchau, beijo. Eu acho que isso eu não posso responder. Eu acho que isso aí a gente teria que conversar com a Sandra, com a Regina. Eu não tenho essa resposta para vocês, entendeu? Porque sai da minha alçada, não depende de mim. Então eu não consigo responder. Entendi. Tá? Não consigo, não sei te dizer nesse momento. Mas vamos fazer o que a gente tem feito, que tem, eu acho que vocês, eu acho não, tenho certeza que vocês têm aprendido até pelo trabalho que vocês apresentaram. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre ar-condicionado, tá bom, gente? Eu vou entrar, senão a gente fica se estendendo muito. É que também você é a nossa porta-voz, né? Você é o nosso contato com elas, então... Não, eu sei, de repente a gente pode alinhar de vocês, da gente conversar com elas em algum momento. A gente entra numa aula ao vivo e peço para que elas entrem para tirar a dúvida de vocês. Não tem problema nenhum. Legal. Tá bom? Entrou a tela para vocês? Não. Ontem não teve aula ao vivo, então, né? Foi só ao Não, vivo. ontem não. Não está compartilhada a tela? Aqui entrou. Aqui para mim não tá, não. Sim. Deixa eu abrir no Não maior. entrou, Carol? Vou entrar de novo, então. Vamos ver se vai para Carol. Peraí. Entrou agora? Agora tá querendo aparecer. Apareceu. Beleza. Entrou. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ar-condicionado. O que a gente vai falar para começar, né? O que é um condicionamento de um ambiente? A gente vai ver que o objetivo de condicionar um ambiente é adquirir um conforto térmico através de equipamentos. E isso é algo que nos ambientes residenciais, ou corporativos, comerciais, toda hora você vai ter um cliente que vai pedir para que seja instalado um conforto térmico, ou seja, um ar-condicionado ou uma ventilação para melhorar o conforto daquele ambiente. É claro que é possível você fazer uma construção sem condicionamento mecânico, que seria o ar-condicionado? Sim, existem diversos arquitetos que projetam os seus edifícios utilizando os ventos e as aberturas e as vegetações como o principal elemento de estudo para projeto e conseguem, então, através de aberturas, não precisar condicionar o local. Um dos arquitetos bastante conhecidos que faz isso é o Lelé. O Lelé, ele tem até um hospital projetado, Sara Kubitschek, que ele não tem ar-condicionado, porque ele foi pensado exatamente para o vento circular. Mas a gente sabe que precisa ser estudado os aspectos naturais num projeto, mas nem sempre a construtora quer, nem sempre o cliente quer, nem sempre o arquiteto tem conhecimento, e a gente acaba pegando, às vezes, locais em que os ambientes precisam realmente de um condicionamento. Então, por isso a gente precisa entender um pouquinho sobre ar-condicionado, né? A gente sabe Qual que é o nome do hospital, Márcia? Sara Kubitschek. Tá, obrigada. Imagina. A gente sabe que existem muitos produtos e cada dia mais aparece, porque o mercado é muito amplo nesse sentido de condicionamento, mas o objetivo é a gente saber quais são os produtos de mercado para que a gente possa escolher, então, o melhor produto. E hoje em dia também os próprios fabricantes têm tratado muito essa questão de solução ecológica e econômica, ou seja, ar-condicionados que gastam menos energia e que ecologicamente são mais corretos, ou seja, purifica, tem filtro de ar e trazem outras qualidades para o ar além de resfriar. Como que a gente, então, adquire um conforto térmico por meio do equipamento, né? Então, como eu disse, o ideal é que quando a gente vai projetar o condicionamento ou pensar no ar-condicionado, esse sistema de refrigeração seja desenvolvido durante o processo de projeto.
Ou seja, não importa se a construção é pequenininha, se é uma residência ou se é um grande edifício de escritórios. O ideal é que o ar-condicionado entre no momento de projeto. Então, fez o projeto de arquitetura, o ideal é que junto com os projetos de instalações, hidráulica, elétrica, entre o ar-condicionado. Por quê? Porque dessa forma, você consegue achar o melhor equipamento, você consegue fazer uma análise da relação custo-benefício, você consegue ver interferências com outros sistemas, então, às vezes, onde é melhor instalar, isso atrapalha a hidráulica, ou atrapalha a elétrica, ou atrapalha a estrutura, ou interfere muito na arquitetura. Então, tudo isso é possível de analisar. Além disso, você consegue elaborar sistema elétrico de renovação e filtragem de ar, quando você pensa num projeto ideal, né? E consegue, então, atender todas as necessidades de cada ambiente. Mas nem sempre isso é feito da forma correta, né? Quando isso é feito, você tem uma garantia do bem-estar, do conforto térmico, você consegue fazer com que o equipamento seja instalado no local melhor, um local que você consegue fazer manutenção. Isso é um trabalho que o arquiteto que desenvolve, né? O arquiteto. Então, eu trabalho muito com compatibilização de projetos. Eu pego projetos de ar-condicionado na etapa em que está sendo criado todos os projetos para analisar, para ver e para entender por onde vai caminhar as tubulações, onde precisa estar os equipamentos e fazer isso da melhor forma possível. Bom, quais são os sistemas? Eu estava falando do projeto ideal primeiro, né? E se quando já existe a construção que não tem ar-condicionado? Então, a construção existe e eu preciso colocar um ar-condicionado. Aí, a gente adapta, ou seja, acha um sistema de refrigeração que existe no mercado e que a gente consiga instalar. Então, às vezes, o melhor tipo de ar-condicionado para aquele local é um modelo que não me permite a instalação por edifício já estar existente. Então, por esse motivo, eu preciso conhecer um pouco de cada sistema para poder saber o melhor ar-condicionado que eu coloco no meu ambiente. O fato de o edifício já estar construído não impede que eu instale um sistema de ar-condicionado no local, porque existem muitos tipos de equipamento, inclusive equipamentos considerando isso, de que o edifício já é existente. Então, por que é importante um designer saber sobre ar-condicionado? Porque até agora eu falei muito sobre a atuação do arquiteto, né? O que o designer, o que vocês devem saber em relação a esse assunto de ar-condicionado e por quê? E para que você deve saber isso, né? Por que isso é importante? Então, você deve conhecer como funciona o sistema de condicionamento. Então, quais são as partes do sistema, o que precisa ser instalado e quais os tipos que existem no mercado. Através disso, você consegue, em ambientes pequenos, como escritórios, residências, salas pequenas, o próprio designer ou o arquiteto consegue auxiliar na escolha de um equipamento. E eu vou mostrar para vocês hoje como fazer isso. Além disso, é importante o designer saber, entender e ajudar a escolher o equipamento, porque o equipamento, ele interfere na estética do ambiente. Então, às vezes, você está projetando um super espelho no lugar que vai ficar o ar-condicionado. E o que acontece se o ar-condicionado ficar em cima do espelho? Vai ficar úmido, né? O espelho vai viver com fumacinha, não vai dar certo colocar um espelho ali. Ou você está imaginando colocar uma luminária naquela parede onde está o ar-condicionado. Então, é importante a gente saber os tipos de equipamentos para auxiliar na escolha e poder até ajudar onde ele vai ser colocado para interferir o menos possível na estética, mas ao mesmo tempo ele também ser funcional, ele está no local apropriado para isso. Isso projetos pequenos. Quando o projeto é grande, por exemplo, um projeto de um prédio, um projeto de prédio de apartamento, ou um projeto de um shopping, ou um projeto de um grande escritório, ou de uma loja comercial muito grande, aí é mais complexo, a gente nem tem calculadoras. Eu vou mostrar para vocês uma calculadora virtual para a gente fazer os cálculos. Por aqui,
a gente não consegue para esse tipo de projeto. Aí existem empresas especializadas que trabalham só com isso, desenvolvem projetos de ar-condicionado, que são essas que eu falei para vocês, que eu sempre consulto e compatibilizo os projetos junto com a arquitetura. Então, quando a gente trabalha com grandes salas e espaços grandes, o projeto vem pronto. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que analisar onde está o aparelho. Então, o projeto de ar-condicionado chegou para você. Você vai fazer, por exemplo, um escritório imenso, que pega um andar inteiro de um prédio. Veio o projeto de ar-condicionado. Você tem que olhar onde que está o aparelho, né? Como que ele vai interferir no seu forro? Falamos sobre desenho de forro, o André ontem falou sobre isso, eu falei um pouquinho na minha aula de modulação. Então, como ele interfere no seu desenho de forro? Como que eu vou dar um tratamento estético, né? Ao mesmo tempo, sem interferir no funcionamento? Como que eu não interfiro no funcionamento dos equipamentos? E, então, para isso, eu preciso conhecer um pouquinho aqui como que funciona o condicionamento de ar. Basicamente, a gente tem o mesmo sistema que existe numa geladeira, né? Qual que é o sistema? Você possui o compressor e o condensador, que é essa parte aqui de baixo, compressor e condensador. Essas partes são as partes que geram barulho. E depois você possui uma unidade evaporadora, que é a parte que faz o ar sair para o ambiente. Então, o compressor e a condensadora fica dentro de um equipamento parecido com esse, vai depender muito do modelo, tá? Esse é a condensadora. A gente chama de condensadora, mas na verdade tem um compressor também aqui dentro. E a unidade evaporadora é o aparelho que a gente coloca na parede, ou no teto, ou na janela, onde a gente vai instalar. E ela é a parte silenciosa. Isso pode acontecer separadamente, como nesse desenho, ou a gente vai ver um tipo de ar-condicionado que isso tudo é uma coisa só. Mas basicamente é assim, entra o ar frio, é transformado pelo compressor num ar quente, que condiciona e sai pelo evaporador. Márcia. Sim? Márcia, eu não sei se é só eu, mas eu não tô vendo nem você nem nada, tá tudo preto a minha tela, só tô te ouvindo. Vocês estão vendo, gente? Aqui tá normal. Pra mim tá normal. Aqui também. Eu vou abrir de novo o slide, Tati. Vamos ver se compartilha. Peraí. Entrou, Tati, para você? Não, só um pouquinho da internet. Entrou ou não? Não, nada. Não. Não tô vendo ninguém, tá tudo preto. Ninguém tá vendo ou internet, ou vocês estão não é? vendo? Aqui eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô Aqui vendo. tá normal. Eu também tô vendo, é a internet, Tati. Deve ser a internet. Mas eu vou colocar eu tô gravando a aula, tá, Tati? Ela vai ficar lá na rede. E esse material que eu tô usando também tá lá no Classroom já. Tá Nos bom. slides, tá bom? Fechou. Obrigada. Esse mesmo sistema que tem o compressor, o condensador e a evaporadora, ela pode ser de duas formas, expansão direta ou indireta. A expansão direta, o gás é responsável pelo resfriamento do ar. Ou seja, eu tenho um gás aqui dentro do compressor e esse gás é que gela o ar, como na geladeira. As geladeiras são assim, é com gás. E a expansão indireta é uma água fria que circula pelo aparelho e essa água que faz resfriar o ar. Esse nome é dado para esse tipo de sistema, é dado o nome central de água gelada. Então, aqui eu trouxe dois esqueminhas, o mesmo que eu mostrei anteriormente, porque os aparelhos modelo split, que é esse do meu desenho, é um em que eu tenho gás que resfria a água. Já nesse esqueminha aqui, é o esqueminha de água gelada, ou seja, a água circula e vai resfriar através da água. Então, eu tenho tubulações de água que passam e resfriam o ar que sai pelas boquinhas em cada sala. Normalmente, os centrais de água gelada são condicionamentos para ambientes muito grandes, em que teria que colocar muitas condensadoras
então passa a ser muito mais caro esse sistema, e por isso é adotado o sistema de central de água gelada. Lembrando que a central de água gelada precisa ter um reservatório de água para atender. Então, isso realmente é só quando tem edifícios muito grandes. Eu estou falando aqui para vocês porque algum dia vocês podem pegar um projeto e, de repente, receber um projeto de ar-condicionado que tem a central de água gelada, e aí vocês já sabem do que se trata. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Bom, como escolher, então, o ar-condicionado que a gente vai usar? Cada equipamento tem capacidade de funcionamento e tamanho máximo de área, ou seja, cada equipamento tem uma área que ele consegue resfriar. Então, o máximo que ele consegue atender em metros quadrados para poder resfriar aquele ambiente. Isso é a primeira referência que a gente avalia quando a gente vai fazer uma compra de um equipamento. Além disso, a gente tem que levar em conta as configurações físicas, ou seja, se ele é muito quente, se ele é frio, quantas pessoas usam aquele local. É claro que é uma média, tá? Uma média de pessoas, mas vocês já sabem no projeto de vocês quantas pessoas vão estar em uma sala, em outra, na recepção, a gente pega pela uma média. Se bate muito sol naquele local ou não, se tem muitos equipamentos instalados que geram calor, então, e condições climáticas. Então, qual é a região? Região Nordeste, que é muito quente, tem uma característica. Região Sul, outra característica. Para a gente poder, então, aprender um pouquinho de como escolher o equipamento, a gente precisa entender essas duas siglas, BTU e BTU por hora. Alguém sabe o que significa BTU e BTU por hora? Já ouvi falar, mas que eu sei, não. Na verdade, BTU é uma sigla de abreviação de British Thermal Unit, né? Que é a unidade térmica britânica. Foi usado porque lá que surgiu o primeiro equipamento e foi usado, então, esse BTU para dimensionar a quantidade de calor de um ambiente fechado. Então, por exemplo, se eu tenho um quarto, qual é a quantidade de calor que em média tenho nesse quarto? Vai depender de todos os aspectos que eu falei para vocês anteriormente. Tem o televisor, tem o computador, o quarto bate sol, tem uma janela muito grande, tudo isso interfere, tá? A gente vai ver mais daqui a pouquinho para frente. Mas, em média, é 600 BTU por metro quadrado. Então, BTU por hora é a capacidade térmica do ar-condicionado. Então, quando a gente vai comprar um ar-condicionado, a gente vai ver que tem essa relação BTU por hora. Quanto que o aparelho consegue retirar de calor do ambiente por hora. Então, a cada hora, quanto ele tira de calor. E BTU por metro quadrado é quanto aquele espaço produz de calor. Ficou claro? Vocês estão aí? Sim. Professor, fala de novo. BTU, eu estou escrevendo. Ah, tá. Eu vou colocar, esse slide tá lá no Classroom, tá, Patrícia? Se você quiser baixar, tá tudo lá guardado. Mas BTU é a quantidade de calor presente dentro de um ambiente. E BTU por hora é a capacidade que o aparelho de ar-condicionado consegue tirar de calor daquele ambiente. Como, então, que a gente dimensiona o BTU do ambiente? Já que eu preciso saber esse BTU para poder calcular. Claro que isso, volto a dizer, para pequenos ambientes. Você pode usar isso para sua casa, você pode usar isso para a casa de um cliente, você pode usar isso para os escritórios que nós estamos fazendo, a gente consegue usar, não para todas as áreas. Por exemplo, a área que o pessoal da luta está fazendo, onde tem a luta mesmo, a área de tatame, é complexa, porque é uma atividade esportiva, precisaria ser uma empresa fazendo. Mas as salas de escritório, a loja, a recepção, isso é possível ser feito, tá? A Consul tem um simulador, a gente vai fazer aqui na aula um outro simulador, mas deixa eu mostrar para vocês esse da Consul. Porque ele é bacaninha.
Entrou para vocês? Sim. Sim? Sim. Ó, consul.com.br/simulador. Ele funciona bem para residência. Como no nosso projeto a gente vai usar para um escritório, eu escolhi um outro simulador, mas esse é legal para residência. Então, olha só como que ele é. Eu venho aqui em iniciar. Ele pergunta, comece escolhendo o tipo de habitação. Então, por exemplo, vou escolher aqui uma casa com telhado. Ele vai mudando, ó. Qual ambiente que você quer instalar o ar-condicionado? Quarto, escritório ou sala? Vou botar aqui quarto. Qual o tamanho do ambiente? Observe que ele arredonda de meio e meio metro, tá, gente? Então, é aproximado. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um quarto de 3 por 4. Um exemplo. Próximo. Selecione o período em que o ambiente fica exposto ao sol. Então, qual horário que fica exposto ao sol esse ambiente? Manhã, tarde ou no bate-sol? Vou pôr tarde. Quantas janelas tem no local? Uma janela. Olha lá, ele já até desenhou a janelinha aqui para mim, ó. Próximo. Nesse ambiente tem cortina? Você tem cortina na sua janela? Sim. Olha lá, botou cortina. Quantas pessoas ficam no local, habitam nesse dormitório? Então, 2 pessoas. Olha lá. Próximo. Quais os aparelhos elétricos existem no ambiente? Então, eu tenho uma televisão. Ele vai pintando aqui, por isso que é bonitinho o site deles. Ah, eu tenho um computador. Tem mais alguma coisa? Por exemplo, são equipamentos que produzem calor, ou seja, que esquentam. Então, se eu quiser condicionar um escritório, eu tenho que ver se tem impressora, eu tenho que ver se tem mais computadores. Eu posso, por exemplo, aqui no quarto, vamos dizer que eu tenha deixa eu ver que outro equipamento que eu poderia ter aqui. Alguém quer sugerir? Videogame. Um videogame, poderia ser. Olha lá, ele até inseriu o videogame aqui, ó. E aí entra no outros, tá? Bonitinho. É bonitinho, né? Aí eu venho pro próximo, ó. Quantas lâmpadas tem nesse ambiente? Ele separa em lâmpada normal e lâmpada fluorescente. Por quê? Porque a lâmpada normal esquenta muito mais do que a fluorescente, ou a de LED. A de LED entra aqui junto com a fluorescente, tá? Então, eu tenho 1, 2. No caso do projeto de vocês pensaram um pouco sobre a iluminação. Então, vocês podem estimar, tá? É uma estimativa aqui. Então, por exemplo, eu tenho 2 lâmpadas fluorescentes aqui, ó. Próximo. E olha só, pronto, já temos o resultado. A potência para o seu ambiente é 10.000 BTU por hora. Tá vendo a história do BTU por hora? Isso significa que o aparelho que eu escolher tem que retirar do meu ambiente 10.000 calores BTU a cada hora. E aí, ele me dá algumas opções. Aqui ele me dá o modelo split e o modelo de janela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E vários tipos de modelos. Ok? Bastante simples, né? Tudo bem até aí, gente? Sim. É uma ferramentinha legal, não é? Sim. Bom, vamos continuar. Se a gente precisar de um projeto mais elaborado... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? Se você precisar de um projeto mais elaborado, como esse que eu falei, do ambiente de luta, do tatame, aí você precisa, então, contratar uma empresa especializada para fazer o projeto. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de ar-condicionado. O primeiro tipo é o aparelho de janela. Esse vocês já devem conhecer, é o mais antigo de todos. Qual que é a diferença desse principal dele para os demais equipamentos? Que é um equipamento compacto, ou seja, aquela história de ter a unidade condensadora, que é o que sai o ar, e a unidade evaporadora com compressor separado, aqui não existe, é tudo uma coisa só, tudo dentro do mesmo aparelho. E ele precisa ficar na janela, ou em alguma abertura que dê para a fachada, para a rua, porque ele puxa o ar de fora e joga para dentro do ambiente. O que é muito ruim nele, além de esteticamente ele não ser muito bonito, ele tem um ruído, porque eu não consigo jogar para o lado de fora o barulho, porque como tudo faz parte de uma única máquina, um único equipamento, o barulho é constante. Então, assim,
esse ar-condicionado, ele tem um baixo consumo de energia, mas também tem uma eficiência muito baixa. Ele possui um filtro de ar que purifica, mas a maioria deles não umidifica, apesar de já existirem alguns hoje em dia que umidificam o ar também. Para instalar, eu preciso ter uma parede ou uma estrutura que suporte o peso do equipamento, e ele tem todos os aparelhos, como resfria a água, você pinga a água, ou seja, a água condensa, né? Condensar, ela vira líquida, né? E aí, eu preciso ter um dreno. Então, todo aparelho de ar-condicionado vai ter uma instalação de dreno, que é um tubo, um cano, que sai do equipamento e joga água para algum lugar. Normalmente, a gente desvia para algum ralo próximo daquele local, mas tudo isso embutido no projeto, nada externo. No caso aqui, o dreno, como está na janela, o dreno é jogado para fora, ou seja, a água escorre do lado externo. E isso não é muito bacana, né? Até porque pode estragar a fachada do edifício e tudo. E a altura deve ser entre 1,5 e 1,80 em relação ao piso. Isso quer dizer que eu não consigo, não funciona muito bem esse ar-condicionado de janela se eu quiser instalar muito alto. Ele não funciona bem. A parte externa tem que ficar para uma área ventilada, como eu já disse, porque ele puxa o ar de fora. Então, esse aqui é o aparelho de janela, né? Uma solução simples e barata. Normalmente, quando você precisa de até 3 unidades para uma residência ou comércio, ela é a mais barata. Mas, na minha opinião, eu sugiro vocês utilizarem esse modelo se realmente não puder utilizar outro, porque é o mais antigo e mais arcaico. Tem uns modelos hoje mais bonitinhos, como esse aqui da foto, tal, mas tem aqueles mais antigos. Mas sempre vai ficar uma saliência assim na fachada. Claro que a gente pode dar um tratamento estético. Então, olha isso aqui, que coisa horrorosa, né? Isso aqui, na verdade, alguns são de janela. Ó, esse é de janela, esse é condensador. Ou seja, um prédio que não foi pensado para colocar ar-condicionado. Ficou desse jeito horroroso aqui. Já esse aqui, com certeza, é um prédio que teve retrofit, ou seja, retrofit é quando a gente pega um prédio antigo e reforma. E aí, como todas as unidades tinham a possibilidade de colocar ar-condicionado de janela, eles já fizeram uma gradinha para esconder essa caixa feia. E trabalharam, então, com essa ideia. Tudo bem? Sim. O segundo, que eu acho que é o que todo mundo conhece, é o split, que a gente chama de modelo mais complexo, porque ele tem a evaporadora separada da condensadora. Então, ele é bem compacto, a parte que é a evaporadora é super silenciosa, e hoje em dia os próprios controles remotos têm um silenciador, você consegue tirar a luz à noite, se você for dormir, apagar a luz, diminuir, ou seja, é muito, muito moderno. Foi um ar-condicionado, um aparelho que foi muito trabalhado durante muitos anos e por isso é muito avançado em termos de tecnologia. Como que liga a condensadora? Ela precisa ficar também numa área externa e precisa ficar numa área aberta. Ela pode tomar chuva? Pode. Não tem problema nenhum ela ser molhada. Ela não pode ficar em lugar fechado. Ela tem que ficar em lugar aberto, obrigatoriamente. É por isso que no prédio que vocês estão projetando, aquela área técnica é para poder colocar esse tipo de condensadora. Em que eu coloco a condensadora lá, tem uma veneziana na frente, então ela consegue ventilar, ela é aberta. E a ligação entre a condensadora e a evaporadora, que é onde o aparelho vai ficar na parede, ela é feita por meio de duto. Claro que, para ficar mais barato e mais eficiente, quanto mais próximo a condensadora da evaporadora, ou seja, o equipamento que resfria da parte que sai o ar-condicionado, quanto mais próximo, menor será a perda de eficiência energética do ar-condicionado sair geladinho e menor será o custo. Então, a gente sempre pensa um pouco sobre isso, de não ficar fazendo um caminho muito longo para se instalar a unidade split. Bom, o split tem um baixo, médio consumo de energia, vai depender muito da capacidade, quantos BTU vai precisar refrigerar.
A eficiência é alta, mas depende da instalação. Se a instalação não for bem feita, pode não ser eficiente. Ele é, como eu disse, um dos mais modernos, possui resfriamento, aquecimento, ventilação, desumidificação, filtro de ar para purificar o ambiente. Então, é um aparelho, vamos dizer assim, totalmente completo, né? Um sistema completo. Para instalar, a gente precisa ter uma parede que suporta o compressor do lado de fora ou uma área técnica destinada para isso. Nos edifícios residenciais, normalmente é a varanda ou terraço técnico. Aquele que a gente fez tinha um terraço técnico, que era exatamente para colocar a condensadora. No nosso aqui tem também uma área técnica destinada à condensadora. E para receber o módulo que é a evaporadora, onde sai o ar geladinho, eu preciso de uma parede para colocar. Lembrando que vai passar uma tubulação tanto de hidráulica quanto de elétrica. A de hidráulica para pegar a água que sai da umidade e a de elétrica para levar a eletricidade até o equipamento e ele poder ligar. Aqui tem um esqueminha só para vocês saberem, né? Eu não posso encostar o equipamento de split a menos de 15 centímetros do teto, porque ele precisa ter ele tem essa grelhinha que ele ventila através dela. Então, por esse motivo, ele precisa ter um espaço. Eu não posso colar ele no forro. Da mesma forma, eu também não posso colar nas laterais. Eu também preciso que ele esteja desencostado de uma parede lateral. E do chão até a parte de baixo, a gente recomenda que seja 2,30 no mínimo, para que ele tenha uma eficiência energética interessante. Aqui é a unidade evaporadora, onde sai o ar-condicionado, e aqui a unidade condensadora. A condensadora pode o equipamento ficar tanto apoiado no chão, quanto ele pode ficar fixo na parede. Também não pode estar colado na parede nem atrás, nem do lado, no mínimo 25 centímetros de distância. E a gente vê que a diferença entre a unidade externa, ou seja, a condensadora, e a unidade interna, que é a evaporadora, não pode ser mais do que 5 metros, porque senão não funciona bem, tá bom? O ar-condicionado. Dentro do split, como eu disse, ele tem um custo mais elevado que o modelo de janela, mas ele é muito mais silencioso e tem uma refrigeração muito melhor. Dentro do modelo de split, a gente tem algumas divisões que eu queria mostrar para vocês, porque algumas são novas, são bastante atuais. A primeira é o split piso-teto, que é esse split ou esse aqui, que é o split em que fica fixo na parede e tem como referência a altura entre o piso e o teto, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Alguns especialistas dizem que esse tipo de split, ele não tem uma eficiência muito legal, porque ele não distribui para o ambiente muito bem o ar-condicionado. E na prática, se você já pôde desfrutar disso, a gente vê que é um pouco verdade, né? Porque ele direciona, apesar dele ter a alavanca para direcionar para cima ou para baixo, ele vai sempre num sentido só. Em escritórios é horrível, porque normalmente a pessoa da frente fica gelada e as outras não recebem ar. Então, a não ser que o ambiente seja pequeno, não é muito eficiente. Tem esse outro modelo de split, que é o cassete. Eu falei um pouquinho dele quando eu falei em modulação, a aula de modulação, que é o cassete embutido no forro, que é esse aparelhinho que está aqui nessa foto. Ele é o mesmo sistema, ele é split também, a diferença é que ele é instalado no meio do ambiente. E ele tem 4 espaços, a gente tem dele no Senac, né, na nossa sala. Ou seja, ele sai vento pelos 4 lados. Esse aparelho tem um alto desempenho, você não precisa ter parede para fixar isso, então você pode ocupar as paredes para fazer mobiliário ou outras coisas. É o que é usado mais em escritório, loja, supermercado, ou seja, quando eu tenho ambientes grandes e eu não quero perder as paredes de fixar alguma coisa. Mas ele, compensação, tem um custo mais alto, né? E precisa rebaixar o forro para poder embutir ele. Então, se eu não tenho altura suficiente para rebaixar o forro e embutir esse ar-condicionado, eu não posso usar ele no meu projeto. Quanto mais ou menos ele tem de altura para poder embutir no teto? Então, aqui dois exemplos de split, um no forro de gesso e um no forro também.
tá? Eu tenho um outro que a gente chama split 4 lados. É o mesmo cassete, só que a diferença é que ele não precisa embutir. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, tá bom, é que deu para mim que estava com um problema na rede, mas tudo bem. É que eu perguntei. A Carol fez uma pergunta, eu não ouvi a resposta. Pode fazer. Então, aquele cassete anterior que é embutido no teto, você falou da altura, né? Que tem que ter uma altura para poder embutir. Aí eu perguntei qual que era o tamanho de mínimo para deixar Depende do fabricante. Aí você tem que consultar, deixa eu voltar aqui. Esse modelo aqui, né? Isso. Depende do fabricante. Tem alguns que é 25 centímetros, outro é 30, depende. Precisa aí olhar o modelo mesmo. Sempre vem no manual, vem escrito a altura. Ah, então tá bom. Tá? Então, esse modelo aqui, que a gente chama de split 4 lados, é parecido com o cassete, só que você não precisa embutir no teto. Né? Ele também tem 4 saídas de ar na lateral, não precisa rebaixar forro. Claro que você tem que considerar a espessura do equipamento, ver se tem altura suficiente no teto para isso, tá? Pode ser instalado tanto no centro, como mais no cantinho ou no outro, porque ele distribui o ar por todo o ambiente. A vantagem é que ele é mais versátil pelo fato dele não precisar ser embutido. E tem esse aqui, que a gente chama de split canto-teto. Não são muitos os fabricantes que fazem esse tipo de aparelho. Professora, mas aquele de 4 lados, o custo é igual do cassete? Sim, é muito similar. É caro também. Caro, tudo depende, né? Porque, assim, um ambiente grande, se você colocar um split piso-teto, que é aquele split convencional de parede que a gente conhece, se eu tiver que colocar 4 dele para ventilar, não compensa, é melhor colocar um cassete. Entendeu? Então, vai depender muito do tipo de projeto. É por isso que eu estou apresentando todas as opções. Então, o canto-teto também é um split. A diferença é que ele é instalado no encontro das paredes. Então, ele sai o ar aqui por baixo e você pode instalar num cantinho, se você quiser. Nossa, é um design diferente. Oi? Nunca viu, né? Vi. Esse é muito difícil da gente ver. Porque também é um aparelho novo. Depende da marca. É compatível com o cassete, vamos dizer assim. É mais caro do que o piso-teto. Mas ele é bonito, né? Agora, depende muito do ambiente. Se encaixa no ambiente que é ideal, né? Mas, normalmente, a gente usa ele... Oi? Aquele cálculo lá do começo, de BTU por hora, leva tudo em consideração, mas o pé direito não tem problema? Se for um pé direito bem alto, dá na mesma? Então, tem problema, Tuca. É por isso que eu falei para você que normalmente o designer, ele faz o cálculo através desses aplicativos para ambientes pequenos. Ambientes grandes precisa ser uma empresa especializada. Não, mas o ambiente é pequeno e o pé direito é alto. Por exemplo, qual? Então, por exemplo, um quarto de 4x3, só que o pé direito é mais de 4 metros, é mais ou menos 4 metros e pouco. Não, mas 4 metros ainda não é um pé direito alto. Ah, não? O pé direito alto para um ar-condicionado seria quase 2 pisos. 6 metros. Mas é legal essa pergunta que a Tuca colocou, achei bacana, um exemplo. Futuramente, daqui a uns 10 anos, a minha casa, a sala vai ser pé direito alto. Vai ficar mais de 6 metros. E daí, na sala, eu posso colocar um split normal? Ou aí não. Não pode por vários motivos, Patrícia. Não só porque você não consegue calcular a quantidade de BTU, mas porque o aparelho, ele não consegue jogar o ar para resfriar todo esse ambiente por causa da altura. Mas entendeu? Eu já vi em vários, referências que eu pego de pé direito alto, que tem o ar, tipo assim, um exemplo, fez uma parede lá, tal, e eles colocam, tipo, 3 metros, eles colocam o ar, na mesma coisa? Então, vamos lá, vamos por etapas. Não, o que eu disse não é que não é possível refrigerar, é possível refrigerar qualquer ambiente, tá? O que eu quero dizer é que nós, como designer,
não conseguimos calcular esse tipo de projeto através desses aplicativos. Você teria que estudar a fundo um cálculo de ar-condicionado. Normalmente, quem faz isso é uma empresa, que você consulta. Os próprios fabricantes, eles, se você vai comprar um ar-condicionado de algum fabricante ou de algum vendedor, eles fazem o cálculo, eles sabem indicar, entendeu? O que eu tô falando, esse tipo de cálculo que eu tô explicando para vocês, que a gente fez agora no site, serve para pequenos ambientes, porque grandes ambientes tem que levar em consideração outras coisas que não estão aqui. Entendeu? Entendi. Mas é possível refrigerar, só que daí você tem que consultar uma empresa. Entendi, Ok? mas um exemplo, se a gente não quiser consultar uma empresa, e se eu colocar lá no meio da parede, vai dar certo? Para baixo vai refrigerar, mas para cima não. Só que o que Mas para acontece? cima não tem ninguém mesmo, só vai ter o lustre. Então, mas vamos lá. Qual que é o princípio? Qual que é o princípio da ventilação, do conforto térmico? O ar quente, ele tende a subir. Sim, E o ar frio tende a descer. Certo? O que correto. acontece é que o aparelho, se ele não for bem dimensionado, como o ar quente sobe e a sala tem o pé direito muito grande, ele vai ficar puxando esse ar que está sempre quente. Porque o ar quente fica em cima. Ele não vai puxar. Pensa um ambiente pequeno. Deixa eu parar de compartilhar para vocês me enxergarem. Um ambiente pequeno, que eu tenho um pé direito baixo, o ar começa a refrigerar e depois de um tempo ele não está mais quente. Ele já está um pouco refrigerado. Então, esse aparelho, ele começa a cada vez precisar trabalhar menos, porque aquele ambiente está refrigerado. Quando eu tenho o pé direito alto, ele vai puxar o ar que vai estar sempre quente. Professora, mas ainda estou com dúvida. Entendi, o ar quente sobe, mas um exemplo. Se você tiver com o pé direito alto numa sala, e sei lá, possa ser que tenha algum ambiente integrado, você poderia usar nesse, tipo, integrado, né, tudo aberto, a sala, o pé direito, enfim, ou a garagem, sei lá, qualquer outro ambiente, assim, integrado, assim. Mas eu posso, não necessariamente eu preciso colocar o ar no pé direito alto. Se eu colocar do lado, Não, eu ele sei, vai mesmo que você coloque na isso. metade. Ó, mesmo que você coloque na metade, Patrícia, vamos dizer que eu Não, coloque no não meio do pé coloque direito. debaixo do pé direito, professor. Se tiver dois, três ambientes integrados, tipo uma área gourmet na frente ou algo assim, eu posso colocar. Eu tô dizendo o ar, no, porque assim, se for integrado, você vai vir com um forro, o pé direito normal até 3 metros. Depois o pé direito vai para ter 6, 7 metros, correto? No ambiente integrado, se for um sobrado. Ok. Se eu colocar o ar nesse pé direito de 3 metros, professora, e não colocar debaixo do que vai ter 7 metros, eu consigo estar circulando. Tipo assim, Não, mas não vai depende muito, quente para Patrícia. cima. Vai depender da metragem desse espaço, porque um único aparelho pode ser que não atenda o espaço inteiro. Vai depender do. É difícil falar sem ver um projeto, entendeu? Quando a Tuca abordou em termos de altura, eu entrei nesse aspecto que quando é muito alto, acima de 3 metros, normalmente a gente consulta uma empresa. Por quê? Porque pode não funcionar bem, porque eu posso escolher um aparelho que depois aumente demais a minha conta elétrica, porque não é o aparelho indicado, entendeu? Então, assim, agora, saber quantos vão, se vai funcionar, aí precisa ver o projeto, precisa entender como que é o projeto para poder dimensionar. É difícil falar sem ver o espaço. Aqui eu estou dando orientações básicas, né? Até porque não cabe, como volto a dizer, nem ao arquiteto, nem ao designer especificar ar-condicionado. Isso é próprio de empresas que fazem isso, né? De engenheiros que trabalham para isso. Eu estou ensinando vocês a fazer dimensionamento para pequenos espaços, para que vocês tenham aí a habilidade de conseguir projetar para pequenos espaços, tá bom? Obrigada. Imagina. Entrou de novo para vocês o compartilhamento? Ainda não. Tá carregando, acho. Agora foi. Beleza.
Então, a gente estava falando desse modelo de canto, que a gente falou que não é tão comum, né? Mas ele é interessante, de repente, dependendo do formato do escritório, de uma residência, talvez ele seja interessante para usar. Dentro dos splits, a gente tem 2 tipos de sistema. A gente tem o sistema que é uma condensadora para uma evaporadora, que é o mais comum, mas hoje já existe um modelo que a gente chama de multi-split. O que é o multi-split? Eu tenho uma máquina, uma condensadora, para até 4 aparelhos. Então, se eu tenho uma residência, ou no caso de vocês, eu tenho um escritório, tenho 3 ambientes que eu quero refrigerar com uma máquina em cada ambiente, eu posso comprar uma única condensadora que tenha 3 máquinas. Qual é a vantagem disso? Além de cair o preço, porque é mais barato uma condensadora e 3 evaporadoras do que cada uma, eu não preciso de espaço físico para 3 condensadoras. E isso é bastante interessante, principalmente em prédios, quando eu não tenho espaço para colocar diversas condensadoras. Então, é isso aqui. Eu tenho uma única máquina para vários aparelhos. Eu falei até 4, mas, na verdade, acho que o ano passado lançou um fabricante que atende com 5 máquinas. Então, é bacana porque eu preciso de espaço apenas para uma condensadora. Esse aí é legal, hein? Isso é legal, né? Eu já usei ele em alguns prédios que exatamente não tinham espaço para colocar várias condensadoras. E só para deixar claro, né? Tendo uma única condensadora, não quer dizer que todos têm que funcionar ao mesmo tempo e com a mesma temperatura. Eles funcionam como se fossem individuais, cada um com o seu controle, com a sua temperatura, liga e desliga a hora que quer, apenas com uma única condensadora. E pode pôr isso numa casa, por Pode. exemplo, quarto, sala? Sim, pode, Tuca. É muito usado. Custo? Então, o custo depende. É mais barato, Tuca, você colocar esse do que colocar 4 daquele comum, em que tem uma evaporadora e uma condensadora. Mas só vale a pena se você realmente tiver 4 locais para instalar, entendeu? Tá. Mas a gente usa demais isso em apartamento. Porque normalmente apartamento só tem um cantinho bem pequenininho para você colocar condensadora. Antigamente, quando não existia essa possibilidade, as pessoas empilhavam, colocavam uma condensadora em cima da outra, ficava a varanda inteirinha de ar-condicionado. Aí, por isso, eles lançaram esse sistema que é muito mais inteligente, né? Voltando aos tipos de ar-condicionado, que a gente migrou aí para o split e ficamos um tempão dentro dele, né? A gente tem o chamado ar-condicionado central. O ar-condicionado central é aquele ar que a gente vê em shoppings, em, às vezes, escritórios grandes, hospitais, em que você vê no forro uma boquinha um pouquinho diferente, que é uma grelha. Você não vê o aparelho, são grelhas, assim, embutidas no forro. Ele é muito usado em ambientes muito grandes, em que você precisa climatizar ao mesmo tempo vários ambientes grandes. Tem um custo mais alto, porém, você tem um melhor desempenho. Então, normalmente, grandes empreendimentos usam o ar-condicionado central. O objetivo é realmente, apesar de você pode ter os controles individuais, então não quer dizer que por ser um ar-condicionado central, todos têm que ter a mesma temperatura e funcionarem ao mesmo tempo, mas pode existir um monitoramento, ou seja, a empresa pode ter em mãos e controlar isso, não é necessário, não é no controle igual aos outros, controle igual esses de televisão, que você muda a característica do ar. Então, aqui tem algum esqueminha, então, por exemplo, um prédio, né? Eu tenho o condicionamento no topo e vários andares, ainda que com layout diferente, em que esse condicionamento é distribuído. Normalmente, esse tipo de ar-condicionado não é com gás, é com água gelada, que eu mostrei lá no começo. É com central de água gelada, porque o gás se perde muito quando a tubulação é grande. E a água gelada é mais eficiente nesse sentido. Então, pode ser tanto horizontal quanto ele pode trabalhar na vertical, em edifícios. Essa carinha aqui que tem. Em indústria, normalmente, ele é assim, né? Sai numa tubulação por uma grelha, e por aqui corre o ar-condicionado. E em escritório, ele é por grelha assim, ou desse jeito, ou assim.
Então, ele sempre é uma grelhinha embutida no fogo. Loja de shopping. Shopping tem muito isso. É o que a gente. É o ar-condicionado que se usa em shopping, né? Observações finais. O que a gente tem que fazer, então, além de fazer esse cálculo que a gente fez para olhar qual o ar-condicionado ideal, eu preciso analisar o local do ar-condicionado, o posicionamento em relação ao mobiliário. Por quê? Quando eu uso split piso-teto, que é esse da fotinho aqui, o ar sai apenas de um lado. Então, eu preciso analisar o conforto da pessoa que vai usar esse ar-condicionado. É importante. Eu já trabalhei com um projeto de hotel para essas empresas de bandeira, Ibis, Fórmula 1, essas empresas que fazem só hotel. E eles me passaram que eles só projetam ar-condicionado na posição que está nessa foto, bem em cima da cabeceira da cama. E aí até eu questionei, mas e se o ar-condicionado pinga, né? Vai pingar em cima da cama? E aí o que os projetistas disseram é o seguinte, só pinga o ar-condicionado que não tem manutenção. Se o ar-condicionado tiver manutenção correta e for instalado corretamente, ele não pinga. Por que é instalado dessa forma? Diante de várias reclamações dos hotéis, que eles têm uma rede enorme, é o que traz mais conforto. Porque o ar sai para o pé e não sai na cabeça da pessoa. E realmente é muito desconfortável quando você vai dormir num ambiente e o ar sai direto na sua cabeça. É bastante desconfortável. Então, melhor não deixar o fluxo do ar virado para a cama ou virado para um lado. Você põe de lado, a pessoa que está deitado desse lado recebe um monte de ar e essa aqui não. Porque isso pode causar um desconforto. Então, fica aqui a minha dica de uma experiência de trabalho e que a melhor posição para um quarto, o ar-condicionado seria aqui na cabeceira da cama. Professor, só aproveitando que você falou aí olhando assim, foi estranho, né? Nossa, vai ficar em cima da cabeça. Mas, por exemplo, eu já fiquei em quarto que o olha, o ar-condicionado ficava, tipo, em cima da janela. O que eu fiz? Como era a galera em Ubatuba, final do ano, você imagina, né? Eu fiquei, tipo, super escondido, porque era muito gelado. Eu fiquei, tipo, mais próximo da porta, né? Longe possível do ar, porque senão ia congelar. Então, você vê, é um equipamento que é para trazer conforto, mas aí pode trazer o desconforto, né? Então, a gente precisa analisar muito bem onde colocar. Nossa, muito. O local do ar-condicionado também em relação ao mobiliário. Então, tem a relação ao conforto e depois em relação ao mobiliário. Para escritórios, evite o fluxo de ar que vai direto na mesa do trabalho, né? Porque a pessoa vai ficar o dia inteiro trabalhando ali, daí o ar-condicionado fica na cabeça dela o dia inteiro, no final do dia ela tá doente. É isso que acontece. Ou então você vai atender um cliente, e o ar fica direto no cliente, quer dizer, você desvia de você, mas aí o cliente fica desconfortável. Então, analisar muito bem onde vai ser colocado. Opte, quando possível, pelos aparelhos que podem ser instalados no centro, porque ele distribui para os lados. É melhor. E aí você consegue controlar de forma igual o ar-condicionado. Analise a estética do ambiente. Então, se o aparelho de ar-condicionado ficar perdido na parede, sem conexão com nada, ou seja, se você não pensou sobre ele, se você não pensou, ele vai ficar nesse lugar, ou ele tem que ficar nesse lugar, o que eu vou fazer para que ele orne com o meu ambiente, para que ele dialogue com o meu ambiente? Você tem que pensar nos outros elementos, para que tudo seja parte de um conjunto, já que ele vai existir ali, né? Então, o que eu posso fazer para ele ficar mais discreto? Você pode pensar em ele compor com painéis, com prateleiras, com móveis altos, móveis baixos. Ele pode ficar alinhado com alguma porta, ou pode ser o centro de alguma parte. Ou seja, ele não fica como uma peça solta, um equipamento incômodo, mas ele faz parte de um projeto de design. E aí eu trouxe aqui algumas ideias, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sala, né? E eu tenho o ar-condicionado aqui. Mas foi feita uma caixinha com uma grelha, com dentro de um móvel, né? Dentro de um recuo da parede aqui, com umas prateleiras, e tudo isso compôs o ambiente. Eu sei que tem um ar, mas ele poderia passar desapercebido aqui. A mesma coisa que nesse rack, ele tá aqui, compôs com uma prateleira, pensou num painel, equilibrou, para que isso não fique aquele ar-condicionado gritante, né, na imagem.
Então, você pode esconder, se você quiser, por meio de venezianas, né? Você pode esconder, por exemplo, aqui tem uma opção, o ar-condicionado está bem aqui nessa peça, mas eu escondi por veneziana. É claro que o vento, uma vez que eu boto veneziano, o vento também sofre uma barreira, ele é um pouco filtrado. Mas você tem a opção de, se tiver muito calor, você abrir a porta e usar com ele aberto. Essa mesma solução tem aqui no escritório. De novo aqui, ó, ele já optou, eu deixo fechado, quando eu não quero, a porta não é de grelha, é porta fechada. Ou eu abro quando eu tiver muito calor. Aqui numa sala de reunião, em que eu tenho ele embutido, você tá vendo? O ar tá bem no centro do mobiliário, ele tá dividido aqui, o lustre compõe na frente, então tem todo um pensamento. Olha essa sala aqui, eu tenho 2 aparelhos. Também foi colocado uma prateleira entre eles. Então, tudo muito bem pensado para que tenha estética o ambiente. Qual vai ser o exercício que a gente vai fazer? Vocês vão acessar um link muito parecido com esse da Consul, que eu fiz com vocês, que é esse aqui. Gente, tá no Classroom, eu vou jogar para vocês no WhatsApp daqui a pouco. A partir desse link, vocês vão entrar nesse simulador. A mesma coisa, vocês vão falar sobre o ambiente, vocês vão passar por todas essas etapas. Ambiente, área do ambiente, o tipo de cobertura, a exposição ao sol, quantidade de lâmpadas, quantidade de janelas, quantidade de pessoas que frequentam, os equipamentos e, por final, eles vão te dar o ar. Por que eu escolhi esse em vez do da Consul? Porque esse aqui te dá a opção de fazer para escritório, que é o nosso caso. Aquele da Consul era só para residência. Esse não, esse dá para fazer para edifícios corporativos. Quando você fizer a simulação, você vai descobrir o tipo e a potência do ar-condicionado, e ele vai te dar algumas opções de ar-condicionado. Você vai fazer isso para os ambientes do seu projeto. Então, por exemplo, tem um projeto que tem uma sala de reunião, uma sala de atendimento e a recepção. São 3 ambientes. Eu quero climatizar os 3. O meu cliente quer os 3, então eu vou fazer para os 3. Não, meu cliente só quer a sala de reunião e a recepção. A sala dele não quer, então eu faço os 2. Para os alunos da academia, desculpa, ficou errado, a academia ficou com um R aqui a mais. Você vai escolher 2 ambientes. Não pode escolher a parte do tatame, que, como eu disse, não dá para a gente calcular nesse momento. Então, você vai escolher uma recepção ou uma sala de atendimento, algum outro ambiente, 2 ambientes, tá? E você vai fazer a simulação para cada um deles. Você vai fazer uma lista com todas as informações que você lançou. Então, ambiente, escritório, aqui tem um exemplo. Área arredondada, tá? Porque a área tem que ser arredondada. 4x3. Tipo de cobertura. No nosso caso, é entre andares, porque é um edifício. Sol. Para todos vocês, vai ser essa configuração. Não há exposição na fachada do nosso empreendimento. É uma face sul. O nosso escritório, tanto a sala 1 quanto a sala da academia, é face sul. Não tem exposição de sol, ok? Quantidade de lâmpadas e tipo delas, quantidade de janelas, número de usuários e os equipamentos. Então, você vai fazer uma listinha e aí, ao final, ele, então, vai dar esse resumo. No meu caso, deu 18.000 BTU e eu escolhi que eu vou usar esse modelo inverter. E aí, vocês vão inserir um croquisinho, fazer um croquis à mão livre, gente, não importa. Então, a minha sala, que é essa aqui, eu quero instalar o meu ar-condicionado nessa parede, um exemplo. Então, aí eu vou colocar local de instalação. Vocês vão fazer isso, deixa eu mostrar para vocês o Word, que eu já deixei lá pronto, para que vocês não percam tempo formatando o documento. Ah, professora, mas eu não tive tempo de formatar e tal. Olha aqui. Eu coloquei lá para vocês, não é nem em PDF, eu coloquei em Word, para vocês editarem no próprio documento. Ó, coloquei isso aqui, ó. Ambiente, área arredondada. Aí sim. Você vai pôr. Ambiente, escritório. Gente, fala se vocês vão fazer isso em 15 minutos. Colocar a área do ambiente, o tipo de cobertura. Aqui eu já deixei preenchido, ó. Não há exposição na fachada. Tipo, quantidade de lâmpadas, quantidade de janelas, quantidade de usuários e equipamento que você escolher. Os equipamentos que tem lá. Qual vai ser o modelo escolhido e um croquis de instalação? Professora, mas eu não consigo desenhar.
Gente, ó, eu posso vir aqui no Word e inserir croquis, certo? Eu posso vir aqui e desenhar assim, ó, se eu quiser. Croquis, eu tiro o preenchimento da forma, aumento o contorno aqui, deixo mais grosso para parecer uma parede, ó. Boto aqui uma mesa, pode ser, não precisa ser desse jeito, tá? Eu tô dizendo, eu não quero desculpa. Então faz de conta que a minha mesa tá aqui, faz de conta que a minha cadeira tá aqui. Eu quero que vocês façam croquis, ó. Ah, minha cadeira tá aqui, meu aparelho vai ficar nessa posição aqui. Um exemplo. Professora, Oi. o que é o tipo de cobertura? Tipo de cobertura você vai ver na hora que você for usar o simulador. Se é laje, se é telhado, se é entre lajes. No nosso caso vai ser tudo entre lajes, porque é entre pavimento, né? Aí, por exemplo, meu aparelho tá aqui. Entenderam? Posso desenhar à mão? Posso. Posso dar um print screen na tela do meu projeto, inserir a imagem aqui, posicionar com o retângulo o ar-condicionado? Posso. Qualquer jeito, tá bom, gente? O croquis é um croquis. Eu só quero saber o que vocês pensaram. A posição que tá. Então, no meu caso aqui, deixa eu só complementar uma coisa. No meu caso aqui, que eu não consigo dizer onde que tá a janela, eu posso escrever aqui, janela, por exemplo. Vou pôr que a janela tá aqui, ó. Só para eu saber que esse é o lado da janela. Ó, janela. Vou mudar a posição, porque o meu ar-condicionado tá bem na janela? Não. Vou virar ele. Por exemplo, vou instalar ele aqui. Ó. Vocês vão fazer isso para pelo menos 2 ambientes. Eu já pus aqui até 3. Pode perguntar, Tati. Tati, quer perguntar? Da lâmpada. Cada lâmpada, eu sei que vocês passaram umas atividades das atividades. Então, Tati, o objetivo do exercício é a gente simular para poder, alguma vez, dimensionar um ar-condicionado e pensar a respeito disso. Quem conseguiu ir a fundo, já escolheu o tipo de luminária, já pensou no forro, já sabe a quantidade de lâmpadas. Quem não escolheu, simula. Então, pensa assim, uma sala, um escritório 3x4, mais ou menos eu vou colocar que tipo de luminária? Ah, vai ter 4 lâmpadas, 2 lâmpadas, simula, entendeu? Para poder fazer o exercício. Eu aqui, quando eu for analisar o exercício que vocês vão entregar, eu não vou analisar se a quantidade de lâmpadas está certa para o ambiente. Eu vou analisar se o que vocês consideraram está certo para o cálculo. Deu para entender? Eu sei. Tá? Isso já está no Classroom, gente. Eu vou mandar agora no WhatsApp também para vocês, para quem abrir no celular, quem tiver mais facilidade. E eu sugiro, por favor, que vocês façam agora, que vocês não deixem para depois. Eu vou analisar um dos indicadores através desse exercício. Certo? Tá bom. Tá? A nossa atividade de hoje era essa. Vocês têm alguma dúvida? Sim, não, talvez. Não. Acho que não. Não? Não. Vocês vão ver Agora que a gente enche o saco de vocês. vocês vão ver que é bem fácil. Ó, tô mandando o link no grupo. Lá no Classroom já tá. Esse aqui é o link do ar-condicionado, tá? Vou mandar o link, vou mandar o Word agora para vocês preencherem também. Na hora que você postou no Classroom, eu falei, ué, não ia ter aula ao vivo? Aí depois que eu vi. Não, é que eu deixo. Conteúdo. Eu sempre deixo postado o conteúdo, porque também, se vocês precisarem consultar, né, para fazer o exercício e tudo. Tá certo, gente? Então, por hoje é isso. Então tá ok. Tá ok, bom? tá ok. Tá bom. Faça o exercício. Se tiver dúvida, me manda mensagem. Tá bom? E aí a gente vai. Ok. Amanhã a aula não vai ser ao vivo, eu vou postar um conteúdo falando de paginação,
para embasar para vocês desenvolverem. A gente conversou um pouquinho sobre paginação quando vocês estavam fazendo os stands lá do decorado, né? Alguns grupos fizeram e tudo, mas aí vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Uhum. Sim. Sim? Então é isso, acho que já me alonguei bastante por hoje, mas eu acho que era um assunto importante da gente abordar e vocês conhecerem um pouquinho mais. Tá joia, professora. Tá Obrigada. joia? Tá Viu? bom. Obrigada, gente. Boa noite para Tchau, vocês. tchau, boa noite. Tchau, boa Beijos. noite. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite.